Agora nós vamos então efetivamente falar dos princípios constitucionais expressos. É muito comum que o povo simplesmente não fale isso aqui, fale apenas princípios expressos, mas aí a gente deduz que são os tais princípios constitucionais. Aí vamos lá. O artigo 37 caput, que é esse que eu estava falando agora há pouco, diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes são os nossos princípios constitucionais expressos ou explícitos. Ambas as expressões terão o mesmo sentido. E vamos lá. Qual é o alcance disso aqui? O primeiro ponto é que, para você memorizar, nós temos um mnemônico que é o mais famoso do direito administrativo, se não for o mais famoso do âmbito dos concursos públicos. LIMP. Seu ambiente de estudo está meio bagunçado, então faz o seguinte, limpe este seu ambiente de estudos. Ao você fazer isso, você já estará memorizando os princípios constitucionais expressos. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É importante a gente também saber o alcance desses princípios. Veja que eles se aplicam à administração direta e à administração indireta. A administração indireta é formada por aqueles órgãos diretamente ligados aí às pessoas jurídicas, como, por exemplo, a Presidência da República, os seus correspondentes ministérios, no âmbito municipal, as prefeituras e as secretarias municipais, no âmbito dos estados, o governo do estado e as suas secretarias, a estrutura do poder legislativo e do poder judiciário, por exemplo, um tribunal faz parte da administração direta, enfim, essa seria a nossa administração direta. E também na administração indireta, pessoal, a administração indireta, eu vou colocar aqui numa outra cor para a gente memorizar bem isso, a administração direta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas nossas empresas públicas e também pelas sociedades de economia mista. Quando você estudar organização administrativa, você vai saber que as empresas públicas e as sociedades de economia mista e algumas fundações públicas são entidades de direito privado. Principalmente a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas se submetem a um conjunto de normas de direito privado. Vão se submeter a regras de direito público? Também vão, mas elas muitas vezes se submetem a regras de direito privado. Aí as questões acabam vindo naquela balela o seguinte, olha, a empresa pública exploradora de atividade econômica, por atuar em regime de competição com outras empresas privadas, não se submete aos princípios constitucionais expressos. Isso é falso. Toda a administração pública se submete aos princípios do artigo 37 da Constituição, seja uma entidade de direito público ou então uma entidade de direito privado. Por isso que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ainda que atuem explorando a atividade econômica, se submetem aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, sempre ter esse cuidado em relação ao nosso tema. De todos os poderes. Quando a gente fala de todos os poderes, eu estou falando aqui do poder executivo, deixa eu tentar trocar aqui um pouquinho a letra, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Além desses três poderes, nós temos alguns órgãos que eles não estão diretamente ligados a esses poderes. A gente tem os tribunais de contas, que alguns autores dizem que fazem parte do legislativo, outros dizem que são órgãos com independência em relação aos demais, e temos também o Ministério Público, que não faz parte de nenhum desses três poderes. Eles também se submetem aos princípios constitucionais. Então eu coloquei aqui Executivo, Legislativo e Judiciário, apenas porque quase sempre a gente só se refere a esses três, mas também alcançam aqueles órgãos que não fazem parte da estrutura de qualquer desses poderes. E além disso, de todos os entes da federação. Quando eu falo de ente da federação, eu estou falando aqui da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. De forma bem resumida, os princípios constitucionais expressos alcançam toda a administração
pública. Nós vamos ver até em algumas situações em que eles vão até ir além da própria administração pública, mas aí já é um assunto de outras leis, de outros casos específicos. A gente vai ver, por exemplo, lá na lei das organizações sociais, que aquelas entidades que recebem recursos públicos vão se submeter aos princípios da administração. Mas a Constituição em si, ela determina a aplicação do LIMP para toda a administração pública, direta e indireta, de todos os poderes, de todos os entes da federação. Vamos lá, questãozinha de prova, uma questão da FGV aplicada no ano passado. De acordo com a Constituição Federal de 88, assinale a opção que indica os princípios que regem a administração pública. Parece até de graça, né? Veja que num concurso mesmo organizado por uma banca que normalmente faz questões de nível mais complicado, a gente vai ter a cobrança do LIMP. Legalidade, opa, todo mundo acertou aqui. Impessoalidade, todo mundo acertou aqui. Moralidade também. Aí aqui que vai pegar a diferença. É publicidade e eficiência. Dessa forma, o gabarito vai ser a alternativa D, portanto. Tranquilinha, né? As demais a gente vê aqui a troca da probidade. A administração até se submete ao dever de probidade, beleza? Mas isso não é um princípio constitucional, não é um princípio que vai estar descrito lá na Constituição Federal. Então, por isso, desse erro. Na verdade, assim, essa questão, veja que o enunciado dela nem fala que seria um princípio expresso. Ela deveria ter falado que era um princípio expresso. Mas mesmo não falando, a gente deduz que a questão quer cobrar aqui um princípio expresso, conforme foi no caso dessa questão. Então, por isso, o gabarito aqui, letra D. Questão bem facinha, né? Então, agora nós vamos começar a estudar cada um desses princípios constitucionais. Vamos falar, então, primeiramente do princípio da legalidade. Pessoal, a atuação administrativa, ela se subordina à lei. A gente sempre fala nessa história de Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, o Estado ele tem o poder de elaborar as leis, só que ao mesmo tempo que ele elabora uma lei, ele se submete à própria lei. O Estado se submete à própria Constituição Federal. Essa é uma ideia de fazer com que um agente público, uma autoridade pública que está atuando, ela, acima de qualquer situação, se submete às leis do seu próprio Estado. Por isso que nem um presidente da República, nem um deputado, nem um senador, nem um ministro de quem quer que seja está acima das leis. Isso pelo menos em teoria, infelizmente. Mas nenhum deles pode contrariar o que a lei determina para aquele caso. Essa é a prerrogativa, é o status, é a característica do Estado democrático de direito. Então, dentro dessa perspectiva, a atuação administrativa está limitada ao que prescreve, ao que determina a lei. O princípio da legalidade ele pode ser aplicado tanto aos administrados. Ah, professor, quem são esses tais administrados? Quem é essa pessoa aqui? Administrado é uma expressão que os nossos doutrinadores utilizam para se referir aos particulares, às pessoas em geral. Você, quando vai até uma prefeitura pedir um alvará, uma licença para construir, você é um administrado. A administração está lá e você é um administrado, está aqui. Então, essa expressão administrado é utilizada para se referir às pessoas em geral, às pessoas quando se relacionam com a administração pública. Quando a gente fala de princípio da legalidade, nós temos uma conotação para os administrados, ou seja, para os nossos particulares. Para as pessoas que não fazem parte da administração pública. Para essas pessoas, elas podem fazer o que não for proibido em lei. A gente chama isso aqui de princípio da autonomia da vontade. Isso quer dizer, vale aquela máxima que você com certeza já ouviu falar, que tudo que não é proibido é permitido. Isso vale para os administrados, para os particulares em geral. Tudo que não é proibido é permitido. Ah, eu posso fazer isso? Se nenhuma lei falar que não, eu posso fazer isso. Essa é a ideia para os particulares. Lembre, pega a sua Constituição Federal, vá lá no artigo 5º, inciso 2, e você vai ver lá um comando dizendo o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer uma coisa, senão em virtude de lei. É justamente o que a Constituição está dando essa ideia de autonomia da vontade.
Agora, para a administração pública, para o poder público, vale uma outra regra. Essa regra da administração é que você somente poderá fazer o que estiver previsto em lei. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza, ou então aquilo que a lei determina. Se não houver isso aqui, uma lei determinando a atuação, a administração pública não poderá fazer nada. Então veja que aqui eu estou usando mais ou menos a seguinte ideia. O particular, o privado, ele pode fazer tudo o que a lei permite, autoriza, determina, né? Na verdade, se a lei determinar, ele vai ter que fazer. E pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Ele somente não poderá agir quando a lei proibir, ou seja, ele pode agir segundo a lei, ele pode agir além da lei, mas não poderá agir contra a lei. Agora, com a administração pública, a gente vai cortar mais um ponto aqui, porque a administração pública pode agir segundo a lei, mas não pode agir além da lei, porque na falta de lei a administração não pode agir, e também não pode agir contra a lei. Então veja essa diferença. Para a administração pública se aplica o princípio da legalidade estrita, ou então chamada também de legalidade administrativa, decorrente do próprio artigo 37 da Constituição Federal. A gente também precisa diferenciar o princípio da legalidade do princípio da reserva legal. Esse princípio da legalidade é analisado numa perspectiva ampla. O que quer dizer o princípio da legalidade? Que a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Só que essa lei não é só aquela lei em sentido estrito, aquela lei elaborada pelo Congresso Nacional, sancionada e promulgada pelo Presidente da República. Lei aqui é Constituição Federal, é lei propriamente dita. São os atos normativos secundários, aquelas portarias, resoluções, instruções normativas elaboradas pela própria administração pública. Então, quando eu falo que a administração se submete ao princípio da legalidade, aqui eu estou falando de qualquer tipo de norma, seja uma Constituição, uma lei, um decreto, uma portaria, uma resolução, uma instrução normativa, seja o que for. Agora, quando eu falo de princípio da reserva legal, eu estou falando daquelas matérias que a Constituição Federal exige que sejam disciplinadas por lei em sentido formal. Então veja que, na verdade, o princípio da reserva legal é um princípio constitucional, é um princípio descrito na Constituição, aplicável naquela situação em que a Constituição obrigatoriamente exige que a matéria seja disciplinada em uma lei formal, uma lei que vai tramitar no Congresso Nacional, ou que vai tramitar numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara Municipal, e que depois será submetida à sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. A gente tem várias situações, né? Por exemplo, a Constituição Federal, quando fala lá dos atos de improbidade administrativa, diz que o ato de improbidade administrativa será punido na forma e gradação definida em lei. Quando ela fala isso, ela está exigindo uma lei propriamente dita para dispor sobre este assunto. Bacana? Então, com isso, a gente já fecha essa primeira parte. Outro ponto que a gente tem que diferenciar é a tal de legalidade da legitimidade. Aqui também não há consenso, você vai ler no seu dia a dia várias questões, várias normas, vários decretos, leis, portarias, que até utilizam legalidade e legitimidade como sinônimos. Alguns princípios, inclusive, aplicáveis à administração pública, atributos dos atos administrativos ou outras situações, acabam também utilizando essas expressões quase que como sinônimos. Mas, doutrinariamente, a legalidade se refere ao próprio cumprimento dessas normas, ao passo que a legitimidade teria um conteúdo mais denso. Eu atender à legitimidade, eu estou atendendo tanto à lei quanto aos próprios princípios aplicáveis àquela situação. Eu diria o seguinte, que eu estou atendendo ao caso, à lei e ao direito como um todo. Então, a legitimidade, ela muitas vezes tem essa conotação um pouquinho mais ampla, indo além do texto legal e buscando alcançar o significado,
o objetivo daquela lei. É uma coisinha assim um pouquinho mais filosófica, vamos dizer, quando a gente fala em relação ao princípio da legalidade. E outro ponto que volta e meia está aparecendo em prova é essa história de restrições excepcionais ao princípio da legalidade, ou simplesmente exceções ao princípio da legalidade. Professor, existe alguma exceção ao princípio da legalidade? Segundo a doutrina, existe. Existem restrições, limitações, restrições excepcionais ao princípio da legalidade. São 3, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Quais são essas 3 restrições? As medidas provisórias, o estado de defesa e o estado de sítio. Eu vou começar explicando em relação ao estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa e o estado de sítio são medidas descritas lá na Constituição Federal, utilizadas em casos em que você precisa manter a ordem pública, porque você tem algum tipo de problema, seja por uma perturbação grave da ordem pública, seja por alguma catástrofe, alguma situação mais grave, seja até mesmo por uma declaração de guerra, enfim, são várias as situações. Eu não vou entrar aqui em quando que você adota uma e quando que você adota outra, porque isso aqui é matéria do direito constitucional. Apenas saiba que no estado de defesa e no estado de sítio, a gente poderá, o presidente da República em especial, poderá limitar determinados direitos e ele vai fazer essa limitação por meio de um decreto. Ou seja, você tem um direito definido em lei e este direito será limitado por um decreto. Por isso que aqui há uma nítida exceção excepcional ao princípio da legalidade. Em relação a medida provisória, não concordo muito em ela ser uma restrição ao princípio da legalidade, mas o autor Bandeira de Mello diz que é, e se ele diz que é, a banca de prova cobra sim. E se cobra assim, já é suficiente para que você tenha que memorizar esse assunto. Mas apenas dando as explicações do que Bandeira de Mello disse para o assunto. Segundo ele, a medida provisória, por somente poder ser adotada em situações excepcionais, em caso de relevância e urgência, são medidas que são oponíveis integralmente pelo Congresso Nacional. Significa dizer que uma vez editaram a medida provisória, o Congresso Nacional pode simplesmente não concordar com todo o seu conteúdo, pode deixar de apreciar a medida provisória e, por conseguinte, ela vai perder a sua eficácia. Enfim, o presidente da República pode abrir mão, pode utilizar excepcionalmente a medida provisória. Mesmo que ela tenha força de lei, ela somente pode ser adotada em situações específicas. E mesmo assim, se submete ao crivo do Congresso Nacional. Por isso que Celso Antônio Bandeira de Mello diz que é uma restrição excepcional ao princípio da legalidade. Mesmo que a gente não concorde muito, a gente tem que guardar isso, porque isso pode aparecer na sua prova. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho do nosso princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele diz, em linhas gerais, que o agente público ele vai atuar em nome do órgão ou entidade ao qual ele faz parte. O princípio da impessoalidade, na verdade, ele possui várias aplicações, né? O princípio da impessoalidade, ele é um princípio, eu diria assim, que desses 5 princípios constitucionais, é o que possui um sentido mais abrangente. Ele tem várias aplicações no dia a dia. A ideia de impessoalidade, se você já estudou a administração pública, você vai ver lá nos ensinamentos de Max Weber, que a administração pública deve agir de forma impessoal, de tal forma que qualquer medida não deve buscar favorecer ou desfavorecer uma pessoa em virtude das suas características pessoais, porque ele é o filho do fulano de tal, porque ele é o neto de não sei quem, porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, você não deve analisar essas características pessoais, pelo contrário, você deve ser o mais objetivo possível, você deve analisar aquele caso de forma racional. E aí que entra esse tal de princípio da impessoalidade e como consequência disso nós vamos ter vários desdobramentos, que é o que a gente vai estudar agora. Primeiro ponto, o agente público, ele atua em nome do órgão ou entidade ao qual ele faz parte. Isso já gera uma primeira consequência do princípio da impessoalidade.
que é a validade dos atos dos denominados agentes de fato. Professor, o que é um agente de fato? Agente de fato é uma expressão que a doutrina utiliza para designar aquela pessoa que entrou na administração pública, mas que essa investidura na função pública teve algum probleminha, teve alguma coisinha de diferente. Vou dar o principal exemplo de agente de fato. O camarada vai ingressar num cargo público, este cargo público exige que ele tenha um curso superior. Só que ele não tem curso superior, prestou o concurso público, passou, apresentou um documento falso para a administração pública e conseguiu ingressar naquele cargo. 6 meses depois, 1 ano depois, constata-se que ele não tinha o curso superior para entrar naquele cargo. O que a administração pública vai ter que fazer? Desfazer a nomeação dele e tirar esse camarada da administração pública. Só que ao longo deste 1 ano que ele trabalhou, ele editou vários atos. Suponha que ao longo desse período ele assinou alguns alvarás de funcionamento de determinados estabelecimentos comerciais. Aí pergunto para você, se houve uma anulidade na investidura, essa anulidade opera efeitos retroativos. Você tem que anular, isso volta desde o começo, desde o dia em que ele teria ingressado na administração. Aí eu pergunto, todos os alvarás que esse camarada emitiu devem ser desfeitos, devem ser invalidados? A resposta é não. Porque a empresa que foi lá na administração pública e apresentou todos os documentos, fez tudo certinho, entregou toda a documentação, esta empresa não tem culpa de que a administração pública não tomou o devido cuidado e permitiu que um cara que não atendia aos requisitos legais estivesse exercendo aquela função pública. Por isso que os atos deste agente de fato, que é esse camarada que teve um problema na sua investidura, os atos por ele praticados permanecem válidos. Os efeitos destes atos permanecem válidos. Os alvarás, eles foram expedidos pelo órgão ou entidade que ele atua, e não pela pessoa física que teve a nomeação desfeita. Então essa é a primeira aplicação do princípio da impessoalidade. A gente diz aqui que é a aplicação da tal teoria da aparência, uma situação bem interessante. Outros desdobramentos do princípio da impessoalidade. Nós temos aqui a tal da finalidade, também chamada, deixa eu colocar numa outra cor, também chamada de princípio. Já alguns autores até diferenciam, mas na prática é basicamente a mesma coisa. De princípio do interesse público. Como assim? O que é essa história de princípio do interesse público? Se toda atuação administrativa tem que ser impessoal, significa que toda atuação da administração pública deve ter por fim, deve ter por finalidade a preservação do interesse público. Então veja só, guarde comigo. Uma das aplicações do princípio da impessoalidade é chamada de princípio da finalidade. Na verdade, esse princípio da finalidade ele é consagrado pela doutrina bem antes da Constituição Federal de 88, porque toda atuação administrativa deve ter por fim a preservação do interesse público. Você não pode adotar um ato administrativo cujo objetivo principal é favorecer um prefeito, é favorecer um amigo deste prefeito, é desfavorecer um inimigo político dele declarado, porque nessa situação você estaria pessoalizando o ato. Não, eu não posso pessoalizar, eu tenho que impessoalizar. Eu tenho que atuar com a finalidade de interesse público. Mas aqui eu vou trabalhar uma pegadinha que as bancas estão cobrando recentemente. Pergunto para você. Todo ato administrativo deve ter por fim o interesse público. Mas um ato administrativo pode beneficiar determinada pessoa? Sim, pode beneficiar determinada pessoa. No dia a dia, todo ato administrativo acaba beneficiando umas pessoas em detrimento de outras. O que você não pode fazer é beneficiar indevidamente determinada pessoa ou prejudicar indevidamente determinada pessoa. Como exemplo, as tais medidas afirmativas, as cotas nos concursos públicos. É lógico que essa cota
favorece determinadas pessoas e desfavorece outras pessoas. Mas a Constituição Federal, conforme o posicionamento do STF, permite que você adote essa medida afirmativa como meio de garantir, de assegurar a isonomia, dando uma ideia de justiça social. Inclusive, a gente já vai falar sobre essa história de igualdade e de isonomia. Enfim, a finalidade representa um dever de toda a conduta administrativa ter em prol o interesse público, mas logicamente que no dia a dia uma medida pode favorecer um grupo ou desfavorecer outro. O que não pode é que essa medida tenha o objetivo primário de favorecer ou desfavorecer indevidamente determinado grupo. Aí nós temos também o tal do princípio da igualdade ou da isonomia. Tem gente que diferencia igualdade de isonomia, mas em geral as bancas e os nossos doutrinadores no direito administrativo não costumam muito diferenciar essas expressões. A ideia de igualdade e de isonomia insere-se naquela ideia de que você deve dar um tratamento igualitário às pessoas que se relacionam com a administração. Você até pode ter tratamentos diferenciados, mas esses tratamentos diferenciados devem ter um fundamento, seja numa norma, seja no interesse público. Por exemplo, a fila preferencial para os maiores de 80 anos e para os maiores de 60. Você tem que dar um tratamento específico para as pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial. Enfim, existem várias situações que você deve preservar, dando essa ideia de igualdade e de isonomia. Algumas aplicações desses princípios são a necessidade de você fazer licitações e concursos públicos para seleção de quem você vai contratar ou seleção de pessoal. O sistema de precatórios descrito lá na Constituição Federal, esse sistema de precatórios é utilizado para o pagamento daquelas pessoas que ganham alguma ação judicial contra a administração pública. O sistema de precatórios ele busca assegurar a impessoalidade, de tal forma que você não pegue lá uma dotação orçamentária para pagar uma pessoa em específico furando essa fila. Não. Meu filho, você vai receber, você tem que entrar na fila normal, atendendo ao sistema de precatórios descrito na Constituição Federal, excepcionando-se apenas os casos que a própria Constituição o fez. Nós temos também aqui a vedação à promoção pessoal. O que é essa história de vedação à promoção pessoal? A Constituição Federal vai dizer lá no artigo 37, parágrafo 1º, que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social. Desta publicidade não poderá constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. O que acontece, pessoal, é que a publicidade oficial, aquela propaganda que aparece na televisão, ela tem que ter este caráter educativo, informativo ou de orientação social. Essa publicidade institucional, essa publicidade oficial não pode trazer imagens, nomes e símbolos que caracterizem a promoção pessoal de determinada entidade, de determinado partido político. Por isso que quando a gestão de um prefeito constrói determinada rua, a placa lá não pode ter uma foto do prefeito dizendo eu fiz isso. Não, não foi você que fez. Foi a sua administração, foi a prefeitura que construiu isso. Claro, no dia a dia nós vamos observar várias vezes essa vedação sendo violada, mas a ideia é de que toda construção, toda execução seja imputada ao órgão ou entidade e não à pessoa física que vai lá dizer que fez. Aí você já deve estar coçando o dedo e dizendo, professor, e como é que acontece aí na propaganda eleitoral, que o prefeito aparece lá na frente de uma obra, dizendo que ele fez aquilo lá, que o partido dele melhorou isso ou aquilo. Pessoal, isso não é publicidade institucional, isso não é publicidade oficial, isso é propaganda eleitoral paga, custeada com recurso específico para isso. Na propaganda eleitoral, ele vai fazer o que ele quiser. Agora, na publicidade oficial, institucional, esta publicidade tem que ter um caráter educativo, informativo ou de orientação social, sem constar o nome deste camarada.
Aí eu coloquei aqui mais uma informação, porque o que acontece? Essa vedação à promoção pessoal, ela costuma ser associada tanto ao princípio da impessoalidade, como também ao princípio da moralidade. Você vai ter que analisar a sua questão. Se aparecer uma questão dizendo que a vedação à promoção pessoal decorre do princípio da moralidade, isso também é verdade, porque ela decorre tanto do princípio da moralidade, quanto do princípio da impessoalidade. E por fim, o tal do impedimento e suspeição. O que é essa história de impedimento e suspeição? Se você abrir a lei do processo administrativo, a lei 9784, você vai ver lá que existe essa história de impedimento e suspeição. O objetivo desses dois institutos é impedir que uma autoridade ou um agente público que, em tese, não teriam a devida imparcialidade, eles não poderão atuar em determinado processo. Vou dar um exemplo prático para você compreender bem. Imagine que uma autoridade vai julgar um processo administrativo disciplinar. E quem está sendo processada, quem está sendo acusada da irregularidade é justamente a sua esposa. Pergunta, qual a chance dessa autoridade julgar esse processo disciplinar de forma objetiva? É quase zero, né? Senão depois ele vai ter que se resolver com a esposa dele lá na casa dele. Então, se você tem num processo um interesse pessoal seu sendo definido, se você tem num processo um inimigo declarado, um parente, nestas situações, presume-se que você não vai ter a devida imparcialidade para atuar. Aí aqui vamos aplicar os institutos do impedimento e da suspeição. Em resumo, o princípio da impessoalidade se aplica na validade dos atos do agente de fato, se aplica em relação ao princípio da finalidade, veja que nós já estamos falando de um princípio implícito aqui, que é o princípio da finalidade ou princípio do interesse público, se aplica no princípio da igualdade ou da isonomia, na vedação à promoção pessoal e no impedimento ou suspeição. Questão de prova, uma questão do TRE de São Paulo de 2017. Considere a lição de Maria de Pietro. A administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Essa lição expressa o conteúdo do princípio da... Dois pontos. Essa lição dela está expressando qual? Está nos dando a ideia de qual princípio? Logicamente, né, eu não devo prejudicar, eu não devo beneficiar pessoas determinadas, eu devo ter por objetivo o interesse público, ou seja, eu devo ter como fim o interesse público. Trata-se então da aplicação do nosso princípio da impessoalidade, expressamente previsto na Constituição Federal, que norteia a atuação da administração pública de forma a evitar favorecimentos e viabilizar o atingimento do interesse público, finalidade da função executiva. Eis o nosso gabarito já logo de cara. Vamos agora analisar as demais alternativas. Não é o princípio da legalidade, né, porque já vimos que é o da impessoalidade. Veja o que ela diz, que determina a administração atuar sempre atuar de acordo com o que estiver expressamente previsto na lei em sentido estrito. Lembrando, né, quando eu trato de princípio da legalidade, não é a lei em sentido estrito, mas sim a lei em sentido amplo, uma vez que abrange qualquer tipo de norma, admitindo-se mitigação do cumprimento em prol do princípio da eficiência. Isso aqui é uma coisa que é bem controversa, né, no dia a dia, mas na verdade o que acontece? Sempre é aquela relação, eu posso deixar de cumprir uma lei com o argumento de que eu vou ser mais eficiente? Não, não posso fazer isso. A eficiência é eficiência dentro dos parâmetros legais. Eu tenho que atender o que a lei descreve e dentro do que a lei descreve eu tenho que ser o mais eficiente possível. Então, de qualquer forma, o item está errado. C, eficiência, que orienta a atuação e o controle da administração pública pelo resultado. Beleza. De forma que os demais princípios e regras podem ser relativizados. Não é isso, né? Quando você vai aplicar o princípio da eficiência, ele não está acima dos demais princípios, como está deixando a entender essa questão. Eu não vou simplesmente relativizar os demais princípios sempre com o argumento de ser mais eficiente. Não.
diante de cada caso concreto, eu tenho que verificar se prevalece o princípio da eficiência, se prevalece o princípio X ou se prevalece o princípio Y. Aí a outra questão, a outra alternativa fala em princípio da supremacia do interesse público, que se coloca em primazia sobre os demais princípios e interesses, uma vez que é atinente à finalidade da função executiva. Também não há essa primazia, não há esse predomínio do princípio da supremacia, uma vez que não há hierarquia entre os princípios. Publicidade, tendo em vista que todos os atos da administração pública devem ser de conhecimento dos administrados para que possam exercer o devido controle. Não, nós já vamos estudar daqui a pouco e vamos verificar que o próprio princípio da publicidade, ele encontra alguns limites. Na verdade, todo princípio vai encontrar algum limite, inclusive o princípio da publicidade. Nem tudo tem que ser divulgado. Algumas informações devem ser preservadas pelo sigilo. Então, dessa forma, gabarito alternativa A. Quarta questão. Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. Já está de graça essa daqui também, né? De acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção que apresenta o princípio constitucional a que se refere a conduta acima. A vedação à promoção pessoal, a utilização de conduta neutra, de conduta isonômica, está relacionada ao nosso princípio da impessoalidade. O princípio da transparência relacionado aqui à publicidade, não é o caso. Eficácia entra numa ideia de cumprimento de objetivos, também não é um princípio aqui, nem tem relação com o que a gente está estudando. Inépcia não tem nada a ver com esse nosso caso aqui. E razoabilidade vai ser um princípio que nós vamos estudar daqui a pouco, que trata um pouquinho da limitação da discricionariedade da administração pública. Logo, gabarito alternativa B. Agora vamos falar do princípio da moralidade. O que vem a ser esse tal princípio da moralidade? Como é que funciona essa ideia? Pessoal, a gente sempre costuma ouvir aí no noticiário que o Brasil passa por uma crise de moralidade. As pessoas se utilizam da administração pública em benefício próprio, em benefício pessoal. Não utilizam um comportamento ético, um comportamento honesto, que é o que a sociedade espera de todo o agente público. Com certeza você, como futuro servidor público, vai mostrar para a sociedade que os agentes públicos têm condições de agir de forma ética, de forma honesta, de forma leal para com a sociedade. Então, tratando já do nosso assunto, o princípio da moralidade exige uma atuação ética, uma atuação honesta, uma atuação pautada na lealdade, na probidade, na boa-fé. Inclusive, esses aqui são outros princípios que a gente pode estudar, né? Princípio da lealdade, princípio da probidade, princípio da boa-fé, todos eles relacionados à exigência de uma conduta honesta, não só por parte da administração pública, mas também por parte dos administrados, por parte dos particulares que vão se relacionar com o poder público. Então, essa é a ideia de princípio da moralidade. Pessoal, este princípio ele é direcionado tanto para a administração, como também para os administrados. Significa dizer que a administração pública ela deve ser ética, honesta, deve ter boa-fé. Beleza. Mas os particulares também devem fazer isso. Por isso que se alguém conseguir uma licença, por exemplo, porque de má-fé entregou um documento falso para a administração pública, esta licença é passível de anulação. Veja, porque eu estou exigindo uma conduta moral, ética, tanto da administração quanto do particular. Se ele não agir de forma correta, ele está sujeito também às sanções e nulidades deste ato administrativo. Então a gente sempre tem essa exigência dos dois lados. Se a gente tiver uma licitação pública para contratar uma empresa e determinadas empresas agirem em conluio, formarem um grupo para alcançar um benefício próprio, este contrato, este processo licitatório será passível também de nulidade, porque eu exijo a moralidade tanto da administração quanto dos particulares. Ele permite a anulação dos atos administrativos. Pessoal, anular um ato administrativo é desfazer um ato. A anulação ela ocorre sempre que houver uma ilegalidade.
Então, a anulação decorre de uma ilegalidade num ato administrativo. Só que essa ilegalidade que enseja a anulação deve ser analisada com um conceito bem abrangente. A doutrina diz que o princípio da moralidade ele possui uma juridicidade própria. Tanto que a Constituição Federal separa princípio da legalidade e princípio da moralidade, dando a ideia de que eles não representam necessariamente a mesma coisa. Antigamente, muito se dizia que a moralidade nada mais é do que uma parcela da legalidade. Dizia-se que um ato imoral seria um ato praticado com desvio de poder. E o desvio de poder seria na verdade, uma espécie de ilegalidade. Então sempre tinha essa ideia. Todo ato imoral seria, consequentemente, um ato ilegal. Hoje, a gente já pode dizer que esses dois princípios eles possuem sentidos próprios. Eu posso ter um ato que foi legal, mas que, por outro lado, foi imoral. Imagine que determinada autoridade faça uma licitação pública, numa prefeitura, numa Câmara de Vereadores de um município muito pequeno, e esse município não tem nem ambulância para levar as pessoas até o hospital. Aí vai lá, a Câmara de Vereadores está com dinheiro sobrando e faz uma licitação para adquirir um sofá que custa R$120 mil e que faz uma massagem no vereador quando ele senta naquele sofá. Aí pensa o seguinte, pense que houve dotação orçamentária, pense que a lei de licitações foi observada, pense que o sofá foi adquirido abaixo do preço de mercado, a Câmara pagou 120 mil, mas que lá no mercado, se você fosse numa empresa comprar o sofá, você ia pagar 150 mil, ou seja, eu atendi a todos os pressupostos legais. Mas aí eu pergunto para você, é ético comprar um sofá de 120 mil numa Câmara Municipal de um município que não tem nem ambulância para levar as pessoas até um hospital? É óbvio que não é ética tal conduta. Por isso que eu posso ter no mundo real, no caso concreto, um ato que atende à legalidade, mas que ofende a moralidade. E mesmo assim este ato poderá ser anulado. Mas, em quase toda situação, agora eu já saio desse parênteses e volto para o normal, quase toda vez que um ato for imoral, ele também será ilegal, e muitas vezes um ato ilegal também é imoral, né? O dia a dia nos mostra que a legalidade e a moralidade andam quase que juntas, em que pese teoricamente eu posso observar um ato legal, por outro lado imoral, um ato moral e por outro lado ilegal. A moral, ela deve ser uma moral objetiva. Por que eu digo que é uma moral objetiva? A moral objetiva é aquela moral descrita na sociedade. Aquela moral que o legislador, que as leis vão nos ajudar a interpretar. Então, quando eu falo de moralidade administrativa, essa moralidade ela tem um impacto na administração pública e ela muitas vezes decorre de uma interpretação das próprias leis. E essa é uma moralidade que a sociedade vai entender aquilo como ético ou não ético, aquilo como honesto ou desonesto. Por que eu estou colocando esse aspecto objetivo? Porque não me interessa, ou pelo menos não é tão importante assim, a moralidade subjetiva. O que é a moralidade subjetiva? É aquela moralidade que o sujeito vê naquele caso. Pense a seguinte situação. Determinada autoridade vai lá e nomeia um parente para ocupar determinado cargo administrativo. Eu estou nomeando ele para esse cargo, mas porque ele é muito competente, e é um cargo administrativo. Aí vem lá o Ministério Público e entra com ação para anular a nomeação deste parente do prefeito. Aí o prefeito diz, mas não tem nada de errado. No meu ponto de vista, não foi imoral essa conduta. Pessoal, não me interessa a moral subjetiva, a moral que o prefeito vê para aquele caso, mas sim a moral objetiva, a moral que a sociedade vê naquela situação. Portanto, sempre tenha essa perspectiva. Quando eu trato de princípio da moralidade administrativa, eu estou falando daquela moral que é vista pela sociedade como um todo e não a moral que o agente público está achando que está ocorrendo. A moralidade ela independe da existência de lei que proíba a conduta reprovada. Por que eu estou trazendo este comando aqui? Porque o STF, há bastante tempo, foi chamado a se pronunciar sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, que seria um ato normativo secundário,
criou a vedação ao tal do nepotismo. Nepotismo é aquela situação em que uma autoridade nomeia um parente, um irmão, um filho, um tio, nomeia alguém muito próximo para ocupar determinado cargo público. E o CNJ editou uma resolução proibindo esse tipo de prática. E essa resolução chegou para o STF, para que o STF decidisse o seguinte: olha, o CNJ, que não tem poder legislativo, que não tem uma capacidade legislativa, está criando uma norma proibindo que você nomeie um parente para ocupar um cargo público. Ao fazer isso, o CNJ estaria legislando, porque não existe nenhuma lei em sentido estrito, proibindo que eu nomeie um parente para ocupar um cargo público. O que o STF disse? Que a vedação ao nepotismo decorre dos próprios princípios constitucionais, em especial os princípios da moralidade e da impessoalidade. Então, quando o CNJ editou aquela resolução, ele simplesmente estava explicando como que ia aplicar o princípio da moralidade descrito lá na Constituição Federal. Então, mesmo não existindo uma lei para tratar daquele assunto, a própria Constituição exige que você tenha uma conduta moral, uma conduta ética, e entendeu o STF que você nomear um parente, com algumas exceções, você nomear um parente para ocupar um cargo público, você estaria ofendendo este princípio. Então essa é a ideia, que a moralidade ela independe de uma lei que vá proibir essa conduta reprovada. Aí agora nós vamos começar a falar em específico da súmula vinculante 13 do STF, que trata da vedação ao nepotismo. O que diz a súmula vinculante 13 do STF? Que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, né, então vai até o terceiro grau, essa relação de parentesco, eu vou colocar lá no nosso PDF como que você vai verificar quando que chega esse terceiro grau. Colateral por afinidade até terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Meu Deus, professor, que súmula difícil de entender. Realmente, o STF, infelizmente, colocou uma redação assim bem truncada em relação a essa súmula vinculante. Eu acho que a ideia foi tentar abranger o máximo de situações possíveis para tentar evitar que alguém depois viesse tentar burlar essa súmula vinculante 13. Ainda assim, no dia a dia, infelizmente, várias autoridades burlam essa determinação. Mas a gente vai tentar explicar assim o significado da súmula vinculante. Se mesmo assim você tiver dificuldade em entender o que está dizendo a súmula vinculante 13 do STF, apenas saiba o seguinte: em linhas gerais, ela veda que você nomeie um parente até terceiro grau, inclusive, para ocupar cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública. Essa é, em linhas gerais, o que está dizendo a súmula vinculante 13. E ainda por cima ela está acrescentando o seguinte, que isso viola a Constituição Federal, dando a ideia que não precisa nem de uma lei para proibir o nepotismo. Ah, mas no estado tal não tem uma lei vedando isso. Aí, não precisa dessa lei, porque a própria Constituição Federal já veda a nomeação de parente para ocupar cargo público. Aí vamos lá. Primeiro ponto, que você já deve ter ouvido falar aí no dia a dia. Em geral, essa súmula vinculante 13, ela é direcionada para cargos de natureza administrativa. Cargos públicos administrativos. Significa dizer que, em linhas gerais, a súmula vinculante 13 não se direciona especificamente a cargos de natureza política. Cargo político é aquele cargo que possui atribuições descritas na norma constitucional. Aquelas autoridades que desempenham atribuições de nível mais elevado no âmbito da administração pública. Exemplo de cargo político são os cargos de ministros de Estado, os cargos de secretários estaduais e de secretários municipais.
Por isso que você já deve ter lido alguma notícia por aí, dizendo que determinado ministro do STF entendeu que é possível um prefeito nomear o seu irmão ou a sua esposa para ocupar um cargo de secretário municipal. Porque este cargo de secretário municipal é um cargo de natureza política e não um cargo administrativo. E, em linhas gerais, eu não aplico a súmula vinculante 13 para esse tipo de cargo. Não é que eu não aplico, é que, segundo o STF, quando eu estiver tratando de um cargo de natureza política, eu devo analisar essa situação caso a caso. Vou dar um exemplo para você. No município, eu nomeei um secretário de obras e este secretário de obras é o meu irmão. Só que eu nomeei ele porque ele é um engenheiro formado na área, possui mestrado nessa área de engenharia, nessa parte de asfaltar ruas, essa parte de interesse da sociedade. Ora, eu não estou nomeando ele para este cargo porque é o meu irmão. Eu estou nomeando ele para este cargo por duas questões. Primeiro, porque ele é qualificado e segundo, porque ele é uma pessoa de minha confiança. Por isso que quando eu trato de um cargo de natureza política, antes de simplesmente vedar o nepotismo, eu tenho que analisar caso a caso. Agora, se eu estou nomeando uma pessoa que não tem a mínima condição para desempenhar aquela atribuição, eu estou nomeando ele aqui e outro político está nomeando um parente meu em outro lugar, está havendo uma troca aqui, esse tipo de relação bem pessoal, aí tudo bem, aí pode ser que eu esteja ofendendo a Constituição Federal, ofendendo a súmula vinculante 13. Mas, em geral, eu tenho que analisar caso a caso. A vedação ao nepotismo, eu vou apagar essa parte aqui, ela também está associada ao próprio princípio da impessoalidade. Então, sempre que você falar em nepotismo, que você ver uma questão tratando do nepotismo, você relaciona isso ao princípio da moralidade e também ao princípio da impessoalidade. Esses dois são os que mais aparecem em provas ligados à vedação ao nepotismo. Vamos tentar traduzir o que está nos dizendo a súmula vinculante 13. O que ela veda? Ela veda a nomeação de cônjuge, de companheiro ou de parente até terceiro grau inclusive. Então eu estou vedando, é uma vedação, a nomeação dessas autoridades aqui, dessas pessoas, cônjuge, companheiro ou parente. Para o quê? De quem, melhor dizendo, né? Eu quero saber assim, ele é um cônjuge, ele é um companheiro, ele é um parente de quem? Ele é um cônjuge, um companheiro da autoridade nomeante. Imagine que o prefeito vai nomear, não vamos pegar o prefeito porque vai ficar meio complicado. Um diretor de um fórum vai nomear a sua esposa para exercer um cargo de comissão. Ou seja, ele é autoridade nomeante. Ele pode fazer isso? Não. Mas não é só da autoridade nomeante. Ele também não pode ser cônjuge, companheiro ou parente de um servidor, investir em cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica. Isso aqui tem alguns doutrinadores que até criticam essa segunda situação, porque, cara, se eu aplicar isso aqui ao pé da letra, uma pessoa jurídica, a união é uma pessoa jurídica. Aí o cara desempenha um cargo de chefia num órgão da União, localizado lá no estado do Pará, e aí, por causa disso, o irmão dele não vai poder exercer um outro cargo em comissão lá no sul do país, em um órgão que não tem qualquer relação disso. Só que ambos são da União, são órgãos distintos, estão localizados em estados distintos, mas ambos são na pessoa jurídica chamada União. Então eu acredito que na prática, eu estou falando que no mundo real, você não aplica isso aqui ao pé da letra, porque senão fica uma situação meio complicada. Porém, o texto literal, isso que me interessa para a prova, o texto literal da súmula vinculante 13 veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento na mesma pessoa jurídica. Se eu tenho, por exemplo, um irmão que está ocupando um cargo de direção numa autarquia, eu não posso ser nomeado para um cargo em comissão naquela mesma autarquia.
Isso aplicando o sentido da súmula vinculante 13 ao pé da letra. Beleza, e eu não posso nomear eles... Ah, tem mais um ponto aqui, incluindo as designações recíprocas. É o tal do nepotismo cruzado. Isso aqui é aquela situação seguinte, você pega um juiz, esse é o juiz A, e aqui você tem o juiz B. O juiz A tem a sua esposa, aí vai lá o juiz B e nomeia a esposa do juiz A para ser a sua assessora. E o juiz A nomeia a esposa do juiz B para ser a sua assessora. O que eles fizeram aqui? Eles cruzaram o nepotismo. Eles estão tentando enganar a legislação, estão tentando enganar a população. Ah, você nomeia a minha esposa e eu nomeio a sua esposa e ninguém vai perceber. Isso é nepotismo cruzado. Isso também é vedado pela súmula vinculante 13. Agora vamos voltar. Para o que eu não posso nomear, para o que eu não posso designar essas pessoas? Eu não posso nomeá-las para ocupar cargo em comissão ou de confiança, nem tampouco para exercer função gratificada no âmbito da administração pública direta ou indireta, de quaisquer dos poderes de todos os entes da federação. Ou seja, eu estou falando em toda a administração pública. Em linhas gerais, é isso que está tratando a nossa súmula vinculante 13. Claro, pessoal, isso aqui foi um quadro para tentar destrinchar o conteúdo dessa súmula bem truncada. Se mesmo assim você tem dificuldades de entender, lembre-se, súmula vinculante 13, vedação ao nepotismo, ou seja, não nomear um parente para ocupar um cargo público. Em linhas gerais, é isso. Aí vamos lá resolver uma questãozinha de prova. Considerando os princípios constitucionais explícitos, explícito é a mesma coisa que expresso, explícitos da administração pública, o STF estendeu a vedação da prática do nepotismo às sociedades de economia mista, embora elas sejam pessoas jurídicas de direito privado. Agora eu volto ao nosso quadro e veja só. A administração direta e indireta. Na administração indireta eu tenho as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Portanto, a vedação ao nepotismo alcança inclusive as entidades de direito privado. Por conseguinte, a nossa questão 5 está correta. Questãozinha tranquilinha para a gente entender bem o tema. Agora vamos falar do princípio da publicidade. O princípio da publicidade ele se insere na ideia de transparência no âmbito da administração pública. A regra, pessoal, é a publicidade. Como regra, os atos, as condutas, as realizações da administração pública devem ser públicas. Devem ser transparentes, devem ser divulgadas para a sociedade. Então, a publicidade é a regra. A exceção é o sigilo. Você não pode chegar lá, se você chegar em determinado órgão público e pedir uma informação, o cara não pode te negar dizendo o seguinte, não tem nenhuma lei dizendo que eu tenho que te fornecer essa informação. Não, meu filho. Existem várias normas dizendo que você tem que me fornecer essa informação. Como regra, você tem que me fornecer essa informação. Você somente não poderá fornecê-la se ela estiver protegida por algumas das exceções que a Constituição Federal prevê. Então, como regra, nós teremos a publicidade das informações. Pessoal, a gente tem que distinguir, diferenciar o que é publicidade do que é publicação. Em geral, a publicidade, vamos explicar de outra forma, a publicação é um meio para você gerar a publicidade. Então, é uma das formas de você dar publicidade a determinadas informações é publicando. O que é publicar? Você chega lá num diário oficial e publica a informação. Eu quero nomear fulano de tal para ocupar um cargo público. Beleza, eu chego para o fulano, cara, eu vou te nomear, tá, beleza? Como que eu dou publicidade a isso? Como que a sociedade ficará sabendo dessa medida? Por intermédio de uma publicação. Então, a publicação é um meio para eu alcançar a publicidade. Mas nem todo ato exige publicação. Vários atos não exigem publicação, mas exigem transparência. Um exemplo típico.
Lá no âmbito das licitações, existe uma modalidade licitatória chamada carta convite. Na carta convite, você envia um convite aos licitantes para que eles venham participar daquela licitação. Só que eu preciso dar publicidade a essa carta convite. Como que eu dou publicidade a ela? Eu tenho que pegar a cópia do documento, né, do instrumento convocatório, da carta convite, e afixar uma cópia dela no local de circulação, no local de fácil acesso, para que a sociedade saiba que eu vou fazer aquela licitação e que outros licitantes não convidados também possam manifestar o seu interesse em participar. Aí eu digo para vocês, pergunto para você, a lei de licitações exige que eu publique a carta convite? Não. Mas a lei de licitações exige que eu dê publicidade à carta convite? Sim. Como que eu vou dar publicidade? Afixando uma cópia dela no local de fácil acesso. Outros meios de eu dar publicidade sem necessariamente publicar. Divulgar no portal da transparência do órgão. É o principal meio hoje em dia. Algumas informações você não publica porque elas ocuparia um espaço muito grande num diário oficial ou num jornal, o que teria um custo muito elevado, e simplesmente eu disponibilizo uma cópia integral daquela informação na internet, num portal da transparência. Então não se esqueça, a publicação é apenas um meio para eu dar publicidade. Nem toda situação exige publicação. A publicidade, ou melhor dizendo, a publicação, a transparência não é um elemento de formação do ato, mas sim um requisito de sua eficácia. Como assim? Um ato, vou pegar para você um contrato. Um contrato administrativo, se ele não for publicado, não significa que ele é ilegal. Ele continua válido. Porém, ele não consegue produzir efeitos. Então, a eficácia é o meio como determinado ato ou contrato vai produzir os seus efeitos. Você pode ter um ato administrativo que está pronto, que é válido, mas que ele ainda não produz os seus efeitos. Vamos pegar um exemplo. Você vai nomear determinada pessoa para ocupar um cargo público. Essa pessoa, para chegar até essa nomeação, tem todo um processo administrativo. Você fez um concurso público, ele participou do concurso, foi aprovado, depois ele vai se submeter a um conjunto de exames, de avaliações, aí você vai lá e comunica, ó, nós temos a intenção de te nomear no dia tal, o documento de nomeação é entregue para a autoridade nomeante já assina o documento, está tudo pronto. Mas aí eu pergunto, enquanto eu não publicar o nomeado, o futuro nomeado, pode tomar posse? Não. O ato de nomeação está pronto, mas ele só vai produzir os efeitos, iniciando a contagem do prazo para tomar posse no dia em que ele for publicado. Então veja, a publicação não foi um requisito de formação, não foi um requisito de validade, mas sim um requisito para o ato produzir os seus efeitos e com isso começar a contar o prazo. Um edital de licitação, você vai lá, verificou o que você quer contratar, descreveu o que você vai contratar, escreveu, elaborou todo o edital de licitação, submeteu ele a uma assessoria jurídica, a autoridade assinou o edital de licitação, está tudo pronto, mas o prazo para os licitantes formularem as suas propostas ainda não começa a correr enquanto você não publicar o aviso contendo as informações do edital da licitação. Ou seja, o edital está pronto, está válido, mas ainda não está produzindo seus efeitos. Então, a publicidade, em especial a publicação, não é um requisito, não é um elemento de formação, mas sim um requisito de eficácia, um requisito para produzir os seus efeitos. Alguns meios, de concretização do princípio da publicidade. O direito de petição, que permite que a sociedade, que as pessoas vão lá nos órgãos públicos e solicitem determinadas medidas, se comuniquem com a administração pública. A solicitação e consequente emissão de certidões que atestem determinados fatos. A divulgação de ofício de informações. Essa divulgação de ofício de informações a gente chama de transparência ativa, Essa expressão transparência ativa foi consagrada principalmente com a publicação da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação
ela exige que determinadas informações sejam de ofício, sejam assim imediatamente disponibilizadas à população, independentemente de qualquer solicitação. Essa é a transparência ativa. Por exemplo, a divulgação dos salários, das remunerações dos servidores públicos, hoje elas são disponibilizadas pela própria administração pública. Você não precisa solicitar essa informação. Você acessa o portal da transparência e já está lá disponibilizada tal informação. Mas também existem meios de você ter acesso à informação solicitando, né? Em outros casos, algumas informações que não foram solicitadas, não foram divulgadas ativamente, não foram divulgadas de ofício, podem ser obtidas por intermédio de requerimento. Aí aqui é a transparência passiva. Em resumo, transparência ativa, aquela que é divulgada de ofício, independentemente de solicitação. Transparência passiva é aquela que depende de algum tipo de requerimento. Pessoal, o dever de transparência, a publicidade, não é um dever absoluto. Existem exceções na própria Constituição Federal. A Constituição diz que poderão ser protegidas ou deverão ser protegidas pelo sigilo as informações necessárias à segurança da sociedade e do Estado e também aquelas indispensáveis à defesa da intimidade pessoal ou do interesse social. Então, essas informações aqui podem ser protegidas por sigilo. Se você abrir a lei de acesso à informação, você vai verificar que existem mecanismos para a classificação das informações no segundo um grau de sigilo, e você também vai ver que existem meios de proteger informações que afetam a intimidade pessoal. Então, se não for intimidade pessoal e segurança da sociedade e do Estado, o resto tem que ser divulgado. Agora, o que afetar essas duas situações que eu estou falando pode ser protegida pelo sigilo. Questãozinha de prova. A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, assinale a opção correta. Dado o princípio da autotutela, poderá a administração anular a qualquer tempo seus próprios atos, ainda que eles tenham produzido efeitos benéficos a terceiros. Pessoal, essa aqui foge um pouquinho do assunto que a gente estudou até agora. O princípio da autotutela permite que a administração reveja os seus próprios atos, anulando os ilegais e revogando os inconvenientes e inoportunos. Porém, aqueles atos que beneficiam terceiros, eles não podem ser desfeitos, sobretudo se ultrapassado o prazo para a administração fazer isso. Por isso que eu não posso falar que eles vão ser desfeitos a qualquer tempo. É aqui a aplicação do que a gente chama de prazo decadencial. Lá na lei de processo administrativo, por exemplo, se ultrapassar 5 anos desde a prática do ato, a administração pública não anular aquele ato, ela não poderá mais desfazê-lo, se ele beneficiar terceiros e esses terceiros não agirem de má fé, né? Se houver boa fé por parte deles. Nesse caso, a administração não poderá mais anular o ato. Em resumo, o princípio da autotutela ele encontra limites no princípio da segurança jurídica. Então, não é um princípio absoluto e o erro da letra A é este. Apesar de expressamente previsto na Constituição, o princípio da eficiência não é aplicado por faltar-lhe regulamentação legislativa. Pessoal, o princípio da eficiência ele possui várias situações em que ele é auto-aplicável. Por exemplo, a Constituição Federal aumentou o tempo para a aquisição da estabilidade. Antes eram 2 anos, agora passaram a ser 3 anos. Nessa situação, independentemente de uma outra lei, você já aumentou esse prazo. Ou seja, existem várias situações em que o princípio da eficiência se aplica independentemente de uma lei regulamentando a sua aplicação. Ao princípio da publicidade corresponde, na esfera do direito subjetivo dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública. Acabamos de ver que um dos meios de o administrado, de o particular, ter acesso ao princípio da publicidade ou ter acesso a informações é exercer o seu direito de petição junto aos órgãos da administração pública e por isso o gabarito letra C. B. O princípio da autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração cometida. Aqui não é princípio da autoexecutoriedade, mas sim princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, que nós vamos estudar oportunamente. Então, com isso, o gabarito é a alternativa C.
E, por fim, o último dos princípios constitucionais expressos, que é o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele exige que a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, com perfeição e com rendimento funcional. Dessa forma, eu vou buscar uma maior produtividade e redução dos desperdícios de dinheiro público. Em linhas gerais, o princípio da eficiência ele surgiu como uma necessidade de a administração pública se preocupar mais com o resultado, mais com a qualidade, mais com aquilo que é prestado, que é entregue à sociedade e menos com o mero cumprimento de uma lei escrita, de uma norma. Antes se preocupava, tem o carimbo na página certa e não se preocupava com se a necessidade da população foi efetivamente atendida. Para comprar esse remédio, o processo teve todas as páginas numeradas? Essa era uma pergunta que se fazia antes. Mas e aí? Mas e esse remédio, de fato, chegou lá na sociedade? De fato, atendeu às necessidades da população? É essa pergunta que a gente passa a fazer aplicando o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele não constava no texto constitucional originário. Lá na Constituição Federal de 88, na sua redação original, a gente tinha apenas a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Era só isso. O princípio da eficiência ele foi incluído como um princípio constitucional expresso por intermédio da Emenda Constitucional 19 de 1998. É a emenda da reforma administrativa, a emenda da reforma gerencial no âmbito da administração pública. Então, o princípio da eficiência tornou-se um princípio constitucional expresso apenas com a promulgação da Emenda Constitucional 19 de 98. Por isso que várias alterações promovidas pela Emenda 19 de 98 são associadas ao princípio da eficiência, porque o objetivo dessa emenda é justamente aumentar a eficiência da administração pública. O princípio da eficiência ele se apresenta em dois aspectos. Vamos lá. Primeiro, em relação à organização da administração. E aí a gente tem vários meios de aplicar esse princípio. Por exemplo, lá na Constituição Federal, você vai ter a possibilidade de você firmar um contrato de gestão com os órgãos e entidades públicos para aumentar a autonomia gerencial deles, pactuando resultados, pactuando metas de desempenho em troca de uma maior autonomia, de uma maior liberdade. Então aqui é um meio da organização da estrutura administrativa, de você aumentar a autonomia de um órgão ou entidade em troca da exigência de resultados, do cumprimento de metas. Você tem a participação dos usuários, inclusive foi editada no ano passado a Lei 13.460, que trata da participação dos usuários na avaliação dos serviços públicos. Meios de privatização para diminuir o tamanho da máquina pública e de publicização dos serviços públicos. Nessa história de publicização, surgem aqui as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público e agora, bem recentemente, as organizações da sociedade civil no âmbito do regime de parcerias. O Estado diminui a sua prestação direta de serviços à sociedade e passa a firmar parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos. No âmbito dos agentes públicos, nós temos uma maior exigência de rendimento destes agentes. Então, essa aqui seria a segunda perspectiva do nosso princípio da eficiência. E como que ela se manifesta? Por meio da avaliação de desempenho dos servidores, inclusive está pendente de regulamentação a avaliação periódica de desempenho que pode ensejar a perda do cargo público pelo servidor estável. Nós temos a exigência de avaliação de desempenho como requisito para a aquisição da estabilidade, então essa é uma exigência nova na Constituição Federal. Nós temos uma maior flexibilidade da estabilidade dos servidores públicos que passam a poder perder o cargo em virtude de uma avaliação periódica de desempenho, repito, pendente de regulamentação. Participação em cursos para fins de promoção, entre outros aspectos direcionados na Constituição ao maior rendimento dos agentes públicos.
É importante a gente tratar a relação do princípio da eficiência com o princípio da legalidade, porque volta e meia vai aparecer alguma questão de prova dizendo o seguinte, se for para adotar uma conduta mais eficiente, eu posso não seguir o que está descrito na lei. Por exemplo, eu poderia deixar de licitar sob o argumento de que seria mais eficiente contratar a empresa do irmão do prefeito? É lógico que não. Eu tenho que atender simultaneamente ao princípio da eficiência e ao princípio da legalidade. Eu não posso afastar o cumprimento de uma lei sob o argumento de que aquela medida seria mais eficiente. Com isso, a gente pode resolver mais essa questão. O princípio que rege a administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal de 88 e que exige dos agentes públicos a busca dos melhores resultados e o menor custo possível, é o princípio da eficiência. Então, essa questão de exigir do agente público mais resultado, menor custo possível, princípio da eficiência. Então, com isso, o gabarito letra B. E agora, para fechar o estudo dos princípios expressos, vem essa questãozinha aqui que já aborda vários desses princípios. Considere as seguintes afirmações a respeito dos princípios constitucionais da administração pública. 1. Viola o princípio o ato administrativo incompatível com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Opa, já sei que aqui é princípio da moralidade. Beleza. Atende ao princípio o agente público que exerce suas atribuições do melhor modo possível para lograr os melhores resultados para o serviço público. Beleza. Princípio da eficiência, que vai exigir esses maiores resultados. Viola o princípio o ato administrativo praticado com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas. Opa, prejudicar ou beneficiar pessoas, princípio da impessoalidade. Dessa forma, eu sei que é moralidade, eficiência e impessoalidade. E com isso, o gabarito é a alternativa A. Fechando, então, as nossas questões. Primeira questão, C, D, A, B, C, C, B e A. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até breve.